E aí, galera, tudo bem? Então, nós já vimos na aula passada a primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia. Nós já também revisamos essa parte por a nossa aula online no Zoom. E agora a gente vai para a segunda lei de Newton. Vamos começar? Então, pensa numa situação assim. Você vai no mercado, tem uma pessoa empurrando um carrinho vazio. E outra pessoa empurrando um carrinho que já está cheio, ela já está terminando as suas compras. Eu tenho que pensar qual é a força necessária que cada uma dessas pessoas fazem para empurrar esses carrinhos. E eu tenho que levar em consideração a massa desses carrinhos. Então, se esse carrinho ele está vazio, eu tenho que fazer um menor esforço para poder empurrar ele. Então, a força é menor. Já para a pessoa que está empurrando o carrinho cheio, ela vai precisar de uma força maior para poder empurrar esse carrinho, já que a massa dele é maior. E a gente verifica quando a força maior ou menor está sendo executada pelo tamanho dos vetores que aparecem aqui. O que são esses vetores? São essas flechas. Então, se ela é menor que a outra, quer dizer que, vamos colocar azul e vermelho aqui. Na pessoa em azul, ela está fazendo menos esforço para empurrar o carrinho, porque esse carrinho tem menor massa. Já a que está em vermelho, tem um vetor aqui em vermelho bem maior, indicando que a força que tem que ser executada, né, a força resultante aplicada sobre esse carrinho, tem que ser muito maior, porque a massa dele é maior. Então, eu tenho que levar em consideração a força, a intensidade dessas forças que estão sendo aplicadas para executar qualquer ação. Empurrar um carrinho, pegar alguma coisa, chutar uma bola. Então, a gente aplica uma força de maior ou menor intensidade dependendo daquilo que a gente quer. Qual é o resultado que nós queremos. Então, para provocar uma mesma variação de velocidade, se eu quero que essas duas pessoas empurrem os carrinhos na mesma velocidade, eu também tenho que aplicar forças de diferentes intensidades. Então, aquele que está empurrando o carrinho vazio vai ser muito mais fácil ele fazer isso, só que aquele que está com o carrinho cheio vai ter que aplicar mais força, uma força de maior intensidade, para poder ficar na mesma velocidade do que aquele que está com o carrinho de azul. Entenderam a relação? Então, força tem a ver com a intensidade, com a massa do corpo que a gente está empurrando, pegando, ou dependendo da ação que a gente está fazendo. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais claro? Então, quando a gente fala da segunda lei de Newton, eu estou fazendo uma relação entre massa versus aceleração. A aceleração ela é produzida em um corpo diretamente proporcional à intensidade da força resultante que está sendo aplicada e é inversamente proporcional à massa do corpo. Então, quanto maior a massa desse corpo, maior a intensidade da força que deve ser aplicada. Esse é o segundo princípio da dinâmica, ou nós chamamos também de segunda lei de Newton. Então, a gente tem aqui um exemplo que quanto maior for a força resultante aplicada, maior será a velocidade. Por que força resultante? Porque a gente não tem apenas uma força agindo sobre determinada coisa. Eu tenho várias forças que podem interagir. No caso aqui do moço que está empurrando o carrinho com duas caixas, né? Ele tem a força que ele está fazendo para poder empurrar, só que ele também tem a força ali que ele está projetando que as rodas vão facilitar isso, né? Já pensou se ele não tivesse essas rodinhas e tivesse que empurrar? Quanta força a mais ele deveria fazer? Então, é uma força resultante. É o resultado das forças que estão agindo sobre aquele corpo. Então, quanto maior for a força, maior vai ser a velocidade sobre determinados corpos que estão em movimento. Ok? Então, isso a gente pode colocar por meio de uma expressão matemática. Assim, a gente pode calcular essa força. Então, eu tenho o FMA, que é a força em newtons, que é o que nós vamos descobrir, igual a massa daquele corpo em quilos. Se não for em quilos, vocês vão ter que ajustar essa unidade, vezes a aceleração. Nós também podemos calcular o peso.
O peso ele é dado quando nós temos uma relação da massa com a aceleração gravitacional, com a gravidade do local. E o peso é uma força que vai atuar sobre um corpo, geralmente em queda livre, em razão da gravidade do planeta. Então, para ações comuns, que não envolvem quedas, a gente calcula a força. O peso é calculado de acordo com a aceleração gravitacional do planeta, com a gravidade. Então, nós calculamos peso quando temos a gravidade em relação a isso. Vamos ver um exemplo? Então, aqui nós temos um carro de Fórmula 1 e ele tem uma massa de 500 quilos e ele arranca com aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração, sempre a unidade é dada em metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber duas coisas. Qual é a intensidade do peso do carro? Aí leva em consideração a gravidade local. E qual é a intensidade da força exercida pelo motor do carro? Então, o peso é o que seria a massa relacionada à gravidade do local e a força é quanto de força aquele motor consegue exercer. Então, são dois cálculos que a gente tem que fazer. Quais os dados nós temos? Nós temos a massa, que é 500 quilos, nós temos a aceleração, que é 8 metros por segundo ao quadrado, e nós temos uma gravidade. Esse dado geralmente não aparece no enunciado porque ele é uma regra. Então, vocês vão utilizar como aceleração gravitacional ou gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Agora, nós podemos calcular a primeira perguntinha dele. Qual que é a intensidade do peso do carro? Então, ele quer saber sobre o peso. Então, eu vou utilizar massa e gravidade. A massa é 500 quilos, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. 500 vezes 10, o peso vai ser igual a 5.000 newtons. Tranquilo? Agora a gente calcula a intensidade da força que é exercida pelo motor do carro, que é o FMA. Então, nós temos ali uma massa de 500 quilos, a mesma massa, só que a aceleração é 8 metros por segundo. 500 vezes 8 vai dar 4.000 newtons. Então, é assim que vocês vão calcular quando ele solicitar a intensidade do peso, a intensidade da força, duas formulazinhas que são muito parecidas e são bem fáceis de calcular. Tranquilinho, pessoal? A segunda lei de Newton trata sobre as forças que interagem, né? Sobre os corpos, sobre os objetos. E é possível a gente calcular a intensidade dessa força e a intensidade do peso desse objeto. Qualquer dúvida, me procure. Belezinha? Até a próxima aula.